em Lucas 17, 7 a 10, e vamos expor esta parábola com o seu contexto. Certamente você será edificado com a palavra do nosso bom Deus, eu serei edificado, nós seremos edificados aqui com a palavra do nosso bom Deus. Lucas 17, 7 a 10, encontramos a seguinte parábola: qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Que o Senhor da palavra, o inspirador da palavra, aplique ao nosso coração esta mensagem, este texto da palavra dele. Um chamado à humildade. Eu quero mostrar aos irmãos que há aqui um chamado à humildade nesta parábola. E antes da gente trabalhar a parábola propriamente dito, infelizmente nós somos tentados a cada dia a conduzir a nossa vida na superioridade. E isso se dá com pessoas, quando Deus graciosamente atende uma oração e ele começa a pensar que ele é melhor do que o outro porque ele ora e Deus responde. Muitas vezes vemos isso nas denominações. Aqui Deus age, lá não, aqui Deus age. E sempre somos levados porque o nosso coração, ele é desesperadamente corrupto, ele é terrivelmente perigoso e até mesmo nos engana com falsa piedade. E nós precisamos zelar muito, cuidar muito para que isso não aconteça na nossa vida. Para que entendamos a parábola que nós acabamos de ler, é necessário que a gente volte no seu contexto. E o seu contexto, ele trata de relações entre os irmãos. Ele está tratando do relacionamento. Quando ele volta no primeiro versículo, no segundo versículo do mesmo capítulo 17, nós encontramos aqui a questão relacionada aos tropeços e escândalos. E a palavra grega é justamente essa, escândalo, escândala, que está lá no original. E aqui a palavra é escândalo, Jesus mostrando que nós temos que ter muito cuidado. Primeiro, que esses escândalos acontecerão porque é bíblico, vai acontecer. Mas ele diz, ai daquele por quem vier os escândalos. E aí ele até faz aqui uma afirmação bastante séria, ou seja, aquele que promove escândalos, é melhor que lhe amarrem uma pedra de moinho. Para quem não sabe, o moinho, ele tem duas pedras, uma fixa, mais ou menos, depende do tamanho, mas normalmente uma pedra com este ângulo, e ela fixa, e tem uma outra pedra que gira, e essa pedra que gira, ela gira quase encostada na pedra fixa. Aí o milho cai ali naquela pedra de baixo e a pedra de cima vai esmagando o milho de tal maneira até fazer que ele fique um pó, chamado fubá do milho. Então ele fala que aquela pedra amarrada no pescoço e lançar-se ao mar é menos prejudicial do que você escandalizar um pequenino, um discípulo de Jesus. Ou seja, cuidado com o relacionamento. Logo em seguida, ele entra com a questão do perdão, e ele diz, acautelai-vos. Quando ele chama a palavra acautelai-vos, algumas pessoas entendem como se fosse um chamado a não se exaltar
quando Deus atender a sua oração. Essa é a posição, inclusive, do nosso amado, querido e tão fiel a Deus, reverendo Hernandes. No entanto, a palavra acautelai-vos, no meu simples entendimento, tem esse contexto de zelar por si só, mas olhar e zelar pelos irmãos, um relacionamento cuidadoso, porque ele diz: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Interessante, porque ele vai trabalhar aqui o perdão, mas o perdão não é só uma ação de quem foi ofendido, recebe o pedido de perdão e perdoa, mas Jesus aqui dá a tarefa para aquele que foi ofendido: vá até o ofensor e repreende-o, ou por outro pecado ele repreende o pecador, e o pecador arrependendo-se, então há o perdão. E interessante, porque essa questão relacionada ao perdão, ele não, às vezes eu ouço muito: perdoa, de qualquer maneira, perdoa, mas o perdão, para ele ser completo, ele não pode ser unilateral. O perdão, para ser completo, ele tem que ser as duas partes, tem que haver arrependimento. Sem arrependimento não há perdão. Não que você, o ofendido, vai ficar com aquela mágoa no corpo. Você já liberou o perdão, mas se o outro não se arrependeu, não houve perdão. Para você foi tirado o fardo daquele sofrimento, mas para aquele que ofendeu, que não aquele que ofendeu e não se arrependeu, este não recebe perdão. Então ele está culpado diante de Deus. E a expressão é: vai e repreende-o. Versículo 3. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Então o perdão, ele é uma mão dupla: repreensão, arrependimento, perdão. Quantas vezes você deve perdoar? Quantas vezes necessário for. A palavra aqui no versículo 4: se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo estou arrependido, perdoa-lhe. A expressão aqui, 7 no dia, o 7 na Bíblia é o número da perfeição, ou seja, o número completo, ou seja, não importa se vem 1, 2, 5, 20 ou 30 vezes. Quantas vezes houver arrependimento, tantas vezes você precisa perdoar. E é nessa dificuldade mesmo que os discípulos também enfrentaram, não só nós enfrentamos, que os discípulos, quando receberam essa palavra do Senhor Jesus, no versículo 4, eles, então no versículo 5, eles disseram: aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. Ou seja, é impossível perdoar alguém tantas vezes que fica pecando contra você, se eu não tenho muita fé no Senhor. Só que Jesus aqui agora, ele dá uma quebrada nessa ideia. Quem muito perdoa porque tem muita fé. Mas ele vai dizer aqui no versículo 6 que não é a quantidade de fé que faz milagres, mas é a fé que faz milagres. Porque ele diz o seguinte: se você tiver fé do tamanho, olha só o versículo 6, se tiveres fé como um grão de mostarda, a semente minúscula, ou seja, aquele que tem verdadeira fé no Senhor, ele automaticamente é obrigado a cumprir os mandamentos do Senhor. Isto é suficiente para que ele cumpra os mandamentos do Senhor, inclusive perdoando quantas vezes necessário for. Então a ideia aqui é: você é filho de Deus? Sim. Se você é filho de Deus, então você tem que perdoar. Mas ele já me ofendeu 2 vezes, tem que perdoar. E se 5 vezes, se ele se arrependeu, perdoar. 20 vezes, se ele se arrependeu, perdoar. 479 vezes, se ele se arrependeu, perdoar. Não importa.
A sua vida precisa ser uma vida de perdão. Esse é o relacionamento cristão. E sabe qual é a base? E isso ele conta na parábola, a base para que você perdoe. Olha só como que isso é sério. Efésios capítulo 4, versículo 32. Eu quero que a igreja leia bem alto este versículo. Pode ler também 32 e 33, por gentileza. Capítulo 4, versículos 31 e 32. Qual é o parâmetro do nosso perdão? O próprio perdão de Deus. Olha só, assim, sede compassivos, perdoando-vos aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Agora pensa comigo. Quantas vezes Deus lhe perdoa? Quantas vezes? Todas as vezes que nós vamos a Ele arrependidos, confessando o nosso pecado, Ele nos perdoa. Agora, tem uma diferença gigantesca aqui. Quando eu perdoo o meu irmão, ainda que seja 70 vezes 7, eu sou falho como ele. Agora, Deus não é falho. Deus é santo, santo, santo. E como totalmente santo, Ele poderia muito bem não perdoar, porque certamente a nossa ofensa ao Senhor, dada a questão da sua santidade, ela é muito mais danosa do que a nossa ofensa com o próprio irmão. Eu vou ilustrar isso da seguinte forma. Vamos pensar que eu estou com uma camisa, como estou aqui, colorida, e se pegar uma mancha pequena na camisa, e de repente o meu amigo do lado está com uma camisa branquinha, e a mesma mancha foi para a camisa dele. Qual vai evidenciar mais? Na branca. A santidade de Deus, ela vai fazer com que a ofensa ao Senhor, ainda que fosse a menor possível, seja mais danosa do que uma ofensa que eu recebo de um irmão que é igual a mim, porque todos nós, ele e eu, somos pecadores. Se você sujar uma camisa suja e sujar uma camisa limpa, faz toda a diferença. Você verá que uma camisa limpa, com a mesma quantidade de sujeira que jogou ali, jogar numa suja, a da suja você quase não vai identificar. Sendo assim, o nosso pecado para com o Senhor, ele é muito mais danoso. E por isso, então, Ele nos perdoando, ainda que seja Ele santo, nós também devemos perdoar uns aos outros. Isto é fácil? Não. Por que não é fácil? Por que não é fácil perdoar? Porque muitas vezes a gente já apanhou tanto que a gente parece que acha que não deve mais. Se diz foi perdão, mas aí você olha para falar, tem que perdoar, né? Então, mas pastor, também tem uma vida. Às vezes também a gente não quer ficar mais perto daquela pessoa para não se machucar, né? Isso é pecado. Eu vou ficar perto de uma pessoa que me machuca. eu sou contra matar leão, mas eu não fico passando dentro da jaula toda hora, lisando a cabeça dele, né? Há aquelas pessoas que não querem o nosso perdão,
então você não pode estar perto, porque constantemente ela está lhe ferindo. Agora, precisou de você não tem nada contra ela, aí é diferente. Ah, não, eu tenho contra, aí eu não posso. Agora, eu não tenho nada contra, precisou de mim, estou aqui à disposição. Certo? Porque vai ter o conflito, sempre fica difícil, né? Fica difícil. Mas vamos lá, por que então? Isso aí é uma explicação, mas não é a razão de você não gostar de perdoar. Por que você não gosta de perdoar? Natanael, pastor Natanael. Com certeza. Só repetindo para quem não pôde estar aqui, está em casa, o pastor Natanael disse que é com respeito ao sentimento de superioridade que temos sobre as outras pessoas, então não gostamos de ser ofendidos, nos achamos melhor do que os outros. Na verdade, é isso mesmo, é a soberba que nós temos no coração. Nós achamos que nós não podemos ser feridos. Claro que é ruim, não estou falando que é bom, mas nós achamos que nós não podemos ser ofendidos, né? Sim. Com certeza. Quer ver uma coisa? O hino que foi cantado aqui, o 7:9, ele diz assim na última estrofe: que maravilha, Jesus me amou, tudo de graça me perdoou, dos meus grilhões ele me livrou, glória ao Salvador. De graça me perdoou. Então, a dificuldade que nós temos de perdoar as pessoas é justamente este coração que ainda luta contra a carnalidade. E nós nos achamos bons e preferimos até não perdoar porque me ofendeu, me machucou, então não perdoo, deixa para lá. Então, esse é um grave problema da nossa vida. Lembrando que Jesus disse, não precisa aumentar a fé não. Para você perdoar 7 vezes no dia, não precisa aumentar a fé não. Basta ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda. É isso que Jesus está falando. Ou seja, a fé em Deus é suficiente. Por que ele está dizendo isso? E aí, então ele começa a contar a parábola. Veja bem, esta parábola, Jesus não está dizendo, incentivando a um tratamento de exploração do escravo. Aqui é muito parecido com a mesma afirmação da parábola que ele conta, daquele moço da aldeia que chega à noite na casa do amigo e diz assim, você tem pão aí, chegou um vizinho lá em casa, um amigo chegou lá em casa e tal. Aí ele está dizendo, você acha que aquela pessoa não vai atender? Se não atender por ser amigo, atenderá justamente, lá está por insistência, e nós estudamos aqui e pensamos que é por muito mais uma questão da própria aldeia, o que falariam de mim. Então a resposta é, claro que atenderia. Aqui também a ideia é esta. Ele está dizendo assim, aqui entre vocês, aqui neste mundo, quem ou qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, vem e põe-te à mesa? Não, ninguém fará isso. A resposta já era automática. Qual dentre vós, tendo um servo que está trabalhando, você chega e põe ele para almoçar com você? Ninguém faz isso. Não é que Jesus está falando, você não pode fazer isso, você não deve fazer isso, até porque o próprio Jesus lavou os pés dos discípulos, João 13.
Mas ele está dizendo assim, qual de vós? Ou na cultura aqui, ninguém faz isso com o escravo. E não faz isso com o escravo porque ele é escravo. Além de não chamá-lo para a mesa, ainda fala assim, prepara minha comida para que eu coma, depois você come. Depois você come. Isto é comum entre um senhor de escravo e um escravo. E agora, dentro dessa parábola contada, dizendo que o relacionamento que o escravo está fazendo porque é um devedor, ele é escravo daquele senhor. Ele não precisa chegar lá e o Senhor dizer assim, oh, muito obrigado por aquilo que você fez. Por quê? Porque ele está fazendo algo que é da sua obrigação. Este era o relacionamento entre o senhor de escravo e escravo. E aí, então, ele agora chama a gente e diz no versículo 10, assim também vós, depois de haveres feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Ou seja, uma vez que somos colocados em Deus, nós somos chamados para servir ao Senhor. E servir ao Senhor não traz nenhum mérito na nossa vida. Então, quando eu estou perdoando um irmão, isso não é um mérito meu, é uma responsabilidade minha. Quando eu zelo para não causar escândalos nas pessoas, eu não sou melhor por não causar escândalos. É minha responsabilidade olhar para o irmão e deixar de fazer coisas que eu queira fazer, se vai causar escândalo no meu irmão. É responsabilidade e não simplesmente um contexto de eu mereço porque eu vivo assim. Lembra de uma coisa que eu tenho falado, a diferença entre graça e misericórdia? E eu falei sobre a questão da graça, né? Você contrata justiça e graça, você contrata um pedreiro e diz assim, olha, quanto você cobra por dia? O pedreiro diz, cobro R$200 por dia, um valor simbólico, R$200 por dia. Aí você combina, então tá bom, vai trabalhar para mim. Aí você chega para o ajudante de pedreiro e diz, quanto você cobra? Eu cobro 100, pode trabalhar para mim. Aí chegam lá, eles trabalham, quando chega no final da tarde, você paga ao pedreiro quanto? 200, não foi isso que ele cobrou? Foi. Então estou sendo justo, estou pagando 200. Mas eu pego e dou 200 também para o servente de pedreiro. Eu estou sendo injusto com o pedreiro por dar mais para o servente? Não. Por que não estou? Porque não foi 200 que o pedreiro pediu? Eu estou sendo gracioso para o ajudante. Então essa é a diferença. Agora veja bem, eu tenho uma responsabilidade de trabalhar o dia todo para receber o meu salário quando sou convocado, quando sou chamado para trabalhar, contratado para trabalhar. E uma vez que eu fui tirado das trevas, do domínio das trevas e transportado para o domínio do reino do Filho do seu amor, nós apenas trocamos de Senhor, mas continuamos como servos. Antes, servos das trevas, de Satanás, do imperador das trevas. Agora, servos do Senhor da luz, do amor, o Todo-Poderoso. Então, assim como eu tinha prazer em servir Satanás no pecado, eu preciso ter prazer em servir ao Senhor no amor. E este amor servil, agora, ele é uma responsabilidade, porque eu fui chamado para ali, transportado para ali. Eu tenho que viver daquela forma e naqueles moldes. É meu dever estar realizando. Então, tudo que eu realizo dentro deste reino de amor, não traz para mim nenhum mérito. É um homem muito piedoso. Eu estava lendo há poucos dias, estou lendo ainda, um livro de Thomas Watson sobre o perfil de um homem piedoso, né? E ele fala do perigo em que às vezes eu quero buscar a santidade, o motivo de eu buscar a santificação, às vezes não é para que eu peque menos, para que eu agrade mais a Deus,
mas é para que as pessoas me vejam como mais piedoso. Então a motivação está errada, ou seja, eu mereço elogios porque eu sou piedoso. Eu mereço elogios porque toda hora que olham para mim eu estou orando. Eu mereço elogios porque toda hora que olham para mim eu estou lendo a Bíblia. Eu não falto em nenhum culto. Eu estou sempre evangelizando. Olhem para mim, olha como eu sou piedoso. Se a motivação é esta, tudo que eu estou fazendo vai por água abaixo. Eu devo ser sim um homem de oração, eu devo ser sim um estudante da palavra de Deus, eu devo ser sim um evangelista, eu devo ser sim um homem piedoso, mas isso para que eu esteja mais próximo de Deus, peque menos e glorifique mais o Senhor com a minha vida. Lembram da oração que o Senhor Jesus nos ensinou? O que Ele disse? Pai nosso que estás nos céus, qual foi a primeira petição? Santificado seja o teu nome. É como se Jesus estivesse dizendo assim: vocês precisam querer, ansiar, buscar que tudo que você pensa, tudo que você fala e tudo que você faz santifique o nome de Deus. Que as pessoas vejam a sua ação, a sua vida e deem glórias ao Senhor. Nós estamos aqui na nossa reunião de oração da manhã, de segunda a sexta, nós estamos lendo os Salmos, e nós temos destacado isso. Todos os salmos, eles dizem, Senhor, o salmista diz, Senhor, venha ao meu socorro, Senhor, eu estou afundando, cuide de mim, me assista, e depois ele fala assim, para que todos vejam isso e te louvem. Então o salmista diz assim, não é porque eu quero simplesmente me ver livre, é para que eu me vendo livre, o Senhor seja glorificado em mim, o Senhor seja glorificado na minha vida. Então esta é a essência. Jesus está dizendo o seguinte, você precisa não ser escândalo para as pessoas, você precisa perdoar quantas vezes for necessária, e isso não passa de um dever seu. E não adianta justificar porque eu tenho pouca fé, porque se você crê em mim, isso é suficiente para você perdoar 70 vezes 7. É difícil? É, mas eu preciso desenvolver isto. Eu quero fazer algumas aplicações aqui. Primeira aplicação: ser colocado na condição de filho de Deus, pelo processo adotivo em Jesus Cristo, requer responsabilidades. Eu trago isso também para o relacionamento conjugal. A liderança masculina não é um privilégio. A liderança masculina é responsabilidade. Assim sendo, quando eu sou grandemente abençoado por Deus e conduzido na família de Deus, adotado, enxertado em Jesus, adotado na família da fé, através de Jesus Cristo, isto traz e pesa sobre mim a responsabilidade de viver como filho. Eu preciso desenvolver e submeter-me ao Pai Celeste. Porque o filho, ele está inserido na casa do pai, enquanto está ali, ele segue as normas dos pais. Ele não pode se dar ao luxo de viver às custas do pai e viver a sua vida. Normalmente você fala, olha, enquanto está sob o meu teto, sob os meus cuidados, as regras são minhas. E então se eu sou filho de Deus, eu também tenho que submeter às regras celestiais. Então isso traz responsabilidades. Todo privilégio na vida gera responsabilidade. Segunda, a fé salvadora nos condiciona a superar os mais impossíveis empecilhos surgidos na vida. Porque a fé salvadora nos tira todo e qualquer mérito e passamos a ser escravos do Senhor.
A fé salvadora, ela desarma o crente da sua própria força. Ele tira o seu merecimento. Assim sendo, você já está incluído num local e num povo que é diferente, que não é mais deste mundo. Então você não precisa ficar preocupado em ser aplaudido por este mundo. Se as pessoas estão vindo contra você, não se importe com isso, porque você não é daqui, você é do céu. E uma vez que você é colocado nesta família, você pertence ao povo do céu. E sendo do céu, você agora recebe a habilidade de superar, porque nada nem ninguém pode abalar a sua fé ao ponto de não lhe deixar cumprir os mandamentos de Deus. Está lembrado o que Paulo falou a respeito de estar em Deus? Ele disse: nada, nem ninguém, nem a morte pode o quê? Nos separar do amor de Deus. Porque o nosso lar não é aqui. Quantas pessoas vão aí para outras nações de primeiro mundo e lá se submetem a trabalhos forçados e estão lá e o pessoal às vezes trata até com desprezo e eles continuam lá. Por quê? Porque ela não é a pátria deles. Então eles vão lá, eles vão pegar o que tem e depois eles retornam para a sua nação. Nós também estamos aqui de passagem. E o que nós temos é o nosso lar, e o nosso lar é razão e motivo suficiente para superarmos as maiores e mais difíceis tarefas, inclusive perdoar 7 vezes no dia a mesma pessoa, se aquela pessoa vier arrependida, pedir perdão. Terceiro, como servos somos condicionados a obedecer os mandamentos do Senhor, porque o nosso eu foi mortificado e ressuscitado um novo homem. Lembra? Natanael até usou a expressão, nós às vezes, a nossa soberba nos leva a pensar que somos melhores, porque há uma briga. Gálatas capítulo 5. Há uma briga entre a carne e o espírito. Mas se eu tenho fé, o espírito vence. Se o espírito vence, então mesmo que há uma luta dentro de mim, o final será perdoar. Perdoar. 4. Ainda que fôssemos capazes de obedecer em tudo às exigências do Senhor, não seríamos merecedores de nada, porque todo serviço cristão é uma ordenança devida a todos os filhos de Deus. Então, se eu fui contratado para trabalhar 8 horas, e eu consigo trabalhar as 8 horas, eu não mereço nada mais do que aquilo que me foi contratado. Se eu disse, você vai ganhar por mês R$3.000 para trabalhar 8 horas por dia, 5 por semana, até o final do mês, se eu conseguir fechar esse quadro de horas bem trabalhado, eu não mereço receber hora extra. Por quê? Porque não fiz hora extra. Então, tudo que eu faço como servo de Deus, ainda que eu consiga cumprir tudo sem pecado, ainda assim, eu só estaria cumprindo o meu dever. Nada mais que isto. Então não preciso trazer para mim qualquer possibilidade de grandeza, de superioridade, ainda que eu consiga, Cidinha, obedecer a pessoa 7 vezes. Aí a Laís vem cá, peca, eu vou lá, repreendo, ela vem cá, peca, aí eu perdoo, ela se arrependeu, perdoo, ela pecou de novo, 7 vezes hoje, ainda que eu consiga fazer isso, sem murmurar, sem reclamar, sem ter nenhuma dificuldade, eu não tenho nenhum mérito em mim, por quê? Porque foi isso que Deus mandou. Então é o meu dever. Finalizando, por que não é fácil, Dinha?
Natureza humana? Então a resposta para nos ajudar está aqui. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito de Deus, não estáis debaixo da lei. Veja bem, qual que é o segredo? Mergulhar em Jesus. Contudo, quanto mais eu estiver em Jesus, menos difícil será deixar que o Espírito Santo me guie. Agora, é fácil? Não, não é fácil, porque ainda estamos na carne. Porque eu mesmo não isso. Aí eu vou bem. Daqui a pouco, bum. Então, mas eu quero tranquilizar o seu coração. Para quem não me ouviu, a Cidinha está falando assim, que ela luta contra isso, todos nós lutamos. Aí você vai até bem, vai bem, mas de vez em quando cai. Então, para tranquilizar não só o seu, mas o nosso coração, então deixa eu ler aqui 2 versículos para nós. Primeiro, Hebreus capítulo 2, versículo 18. Diz assim, Hebreus 2, 18. Pois naquilo que ele mesmo, Jesus, sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Bom, capítulo 4, versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Então é nesse Jesus que não pecou, que é perfeito, que eu sou aperfeiçoado, porque senão eu não seria salvo. Então, descanse no Senhor Jesus. Isso não nos dá o direito de continuar a pecar. Vamos pecar então com Jesus? Não, não é isso não. Mas quando eu caio, eu posso descansar, porque tem alguém que não caiu. E olha só o que ele diz. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Então, quando eu vou, acerto aqui, obedeço ali, obedeço lá, desobedeço na frente. Aí eu me arrependo, aí volto de novo, obedeço, desobedeço. É assim que nós fazemos. Só que Jesus vai assim, obedeceu e obedeceu. E é na obediência de Cristo, porque, segundo os Coríntios 5, 21, ele pegou essa perfeição da sua obediência, tirou esse manto da obediência e vestiu em você e em mim, e pegou o nosso manto de desobediência e vestiu nele ali na cruz do Calvário. É por isso que nós podemos descansar no Senhor. É por isso. A nossa resposta às ordenanças de Deus evidenciam se somos ou não parte real da família da fé. Claro, eu estou dizendo aqui de buscar essa santificação. Nós lutaremos contra a carne, como nós acabamos de dizer. Mas quanto mais cheio do Espírito, menos difícil é para obedecer. Quanto mais difícil for, significa que nós estamos distantes. Agora, quanto mais... Deixa eu explicar isso aqui. Quanto mais eu vejo as minhas batalhas, é diferente de menos dificuldade em obedecer. Porque às vezes eu estou desobedecendo e achando que estou obedecendo, porque estou distante do Senhor. Eu me aproximo de Deus, sou evidenciado e vejo quem eu sou. A luta que tenho, a batalha que tenho, diária, para obedecer ao Senhor. E aí eu me vejo um lixo, sem a graça de Deus, porque não cumpro a lei. Mas o meu Senhor cumpriu a lei. E naquilo que eu sou tentado e não consigo, algum momento, Ele passou na perfeição. Ele é o varão aprovado. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Glória a Deus por isso. Então Jesus está dizendo assim, você precisa não escandalizar, você precisa perdoar quantas vezes necessário for.
Ah, mas eu preciso de muita fé. Não, você não precisa de muita fé, você precisa ser crente. Se é crente, é obrigado a fazer isso. Ah, mas por quê? Então se eu fizer, eu sou melhor? Não, você não é melhor não. É sua obrigação fazer isso. Então, se você cumprir tudo, ainda assim você não é nada diante de Deus, a não ser alguém agraciado por Ele. Então não tem ninguém maior que ninguém. É isso que está dizendo. Ok? Alguma dúvida? Não havendo, vamos colocar em pé e vamos encerrar.